Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje a nossa aula vai ser sobre a arte egípcia e eu vou fazer uma breve introdução depois ao nosso vídeo para a gente entender um pouquinho mais dessa arte, né? O porquê que ela era feita dessa forma, o que ela queria dizer. Então, para a gente também entender um pouco mais, a gente precisa entender um pouco desse momento, né, social, de como pensavam as pessoas daquele lugar. E a arte egípcia, ela está muito ligada à arte pós a morte, né? Então, a gente está falando de um lugar que acreditava em vários deuses, que o faraó era como um deus. A gente também está falando de um lugar onde que era muitas vezes guiado pela religião. E aí eu gosto sempre de fazer, trazer para os nossos dias atuais como o que nos aproxima dessa arte, o que tem a ver com os nossos dias atuais ou não. Como eu falava antes, era uma arte muito ligada às religiões e à questão da morte, né? Então, para os egípcios, eles pensavam sempre que a vida melhor seria a vida após a morte. E hoje, se a gente pensar na nossa sociedade, se a gente pensar como um todo hoje, sem falar em religião, mas falando de espiritualidade, a gente continua acreditando que a gente precisa ser pessoas melhores para a gente ter possivelmente uma continuação melhor de vida ou até mesmo depois da morte. Então, para muitas religiões ainda hoje a gente acredita nessa vida após a morte, a gente acredita que até talvez há um lugar melhor. E se a gente parar para pensar, a gente tem coisas muito parecidas ainda com quando o pensamento do Egito, né? Enfim, trago isso para que a gente faça essa relação também com a nossa arte de hoje e espero que vocês gostem. É uma aula bastante simples, teórica e depois uma prática, mas eu acredito que vai ser algo bem positivo para vocês. Obrigada e até mais. Olá, meus queridos, muito bom de novo estar aqui falando com vocês para a nossa segunda aula. Então, no outro momento, a gente falou da arte rupestre, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da arte egípcia. Essa arte tão importante para nós, para a gente entender um pouquinho mais a nossa história, né? A arte egípcia é uma arte da antiguidade, ela é reconhecida como uma arte da frontalidade, que a gente pensa o porquê que a gente vê algumas imagens, então que o corpo às vezes está de frente, o rosto está de perfil, os pés estão de perfil, e tem um porquê disso tudo, né? Geralmente eles tentavam estudar como que você consegue ver a dimensão do rosto melhor. Se eu olhar nesse sentido aqui no perfil, as pessoas vão conseguir ver melhor o meu nariz, vão ver o meu olho, né? O tamanho do meu lábio. Então, ela era pensada a essas questões. Também a gente tem que lembrar que ela era uma arte para ir para os túmulos dos faraós, né? Então, ela era uma arte pensada para a morte. Então, eles queriam deixar essa mensagem, essas imagens, mostrando como que era esse faraó. Então, a gente vai provavelmente ver sempre imagens que são de faraós e não das pessoas, dos trabalhadores da época, que essas pessoas não
poderiam então ter as suas imagens nem lá, né, nas pirâmides, ou enfim, nos seus túmulos, e nem mesmo nas suas pinturas. Também na pintura a gente vê uma ausência de planos de fundo, né? Depois, mais tarde, a gente vai conhecer outras artes e a gente vai ver essa arte em dimensões que aqui na arte egípcia a gente não reconhece, a gente é inexistente. Então, ela é uma arte mais plana, sem essa profundidade, sem essa tridimensionalidade. Então, falando um pouquinho para vocês de uma arte tão importante, depois ela vai ser a vertente de outras artes ao longo do tempo. E ela é uma arte que marca a nossa história porque ela traz muitos relatos na forma de pintura, né? Onde que começa então também a se trazer sinais, simbologias, né? Para se falar dos deuses, então também da época, do deus Sol, né? Deusa Lua. Então se falava também através de símbolos, o que hoje representaria para nós as letras, né? As palavras. Então é uma arte cheia de significado, uma arte muito bonita. Ela tem tons de ocre sempre na pintura, porque era recorrido às tonalidades de pigmentos que eram feitos na época. Como eu já falei lá na arte rupestre, né? Que não se tinha muitas possibilidades de pigmentos ou de tintas, mas é uma arte riquíssima que ela traz um monte de questões para a gente pensar na nossa época. Olá, meus queridos! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a arte egípcia. Então, conforme a gente aprendeu na aula teórica da história da arte, a arte egípcia é uma arte que fala muito sobre os faraós, sobre toda essa questão de como eles usavam a pintura de uma forma, né, geralmente com esse rosto, né, no formato de perfil. Também falamos um pouquinho sobre a questão dos deuses, né, do Egito. E então hoje a gente vai nessa aula prática, a gente vai aproveitar e eu pensei de trazer para vocês uma aula com a pintura. Então a gente pode primeiramente desenhar. Aqui eu já trouxe prontinho para vocês verem. Aqui eu trouxe um olho de Horus. Aqui eu trouxe um desenho já prontinho e pintado. E aqui um desenho só com os contornos. Então a gente pode, vou pintar aqui esse olho de Horus, no caso com o guache, para vocês também na aula tá fazendo igual. Pode-se criar vários símbolos, tudo que vocês pensar a gente pode fazer. Mas tentando sempre lembrar um pouquinho dessa arte que era a arte, né, que a gente falava um pouquinho dos faraós, das cores também que se usavam nesse período. E é bem interessante a gente também poder falar da arte egípcia, porque é onde que surge o papiro, né? E que o papiro depois vem o papel. E a arte egípcia, ela é riquíssima. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu vou pintar esse olho e vocês podem tá fazendo isso na aula também. Então, a gente tem o contorno. Eu peço que vocês façam os desenhos no caderno de desenho de vocês. Claro, como a gente vai trabalhar com tinta, depois que vocês terminar de fazer as pinturas, vocês deixam os cadernos abertos, né? Porque se colocar aqui a outra página, então daqui um pouco vai secar e não vai ficar legal, né? De repente vai borrar caderno de vocês. Então, depois que vocês terminar de fazer os desenhos, faz o desenho, desenha direitinho com lápis, borracha, lápis de escrever, né? De preferência o lápis 6B. E aí, então, depois vocês podem estar fazendo essa pintura com guache, né? Com pincel, guache. E assim, ó, pode aproveitar e fazer algo assim das cores que vocês
né? Geralmente nessas cores mais quentes que usavam, mas também daqui um pouco quem não querer usar essas tonalidades pode estar fazendo a outra sem problema. É a hora que a gente pode misturar as cores, não tenho medo de pintar, porque é isso que a gente só aprende quando a gente não tem medo de pintar, né? De usar as cores, de fazer as misturas. Vão usando as cores para vocês entenderem que quais as misturas, como que se dá isso, né? As cores primárias, as cores secundárias, quais são? Então, assim, se eu tenho um amarelo que eu misturo aqui com o vermelho, vocês podem perceber que aqui tá surgindo um laranja, né? Se eu misturar um pouco mais de cor vermelha, vai ser um laranja mais forte, ou um laranja mais fraco, se eu misturar um pouco mais de amarelo. Então isso é legal, porque quanto mais a gente misturar cores, mais a gente vai prestando atenção no resultado que vai acontecendo, e aí a gente vai formando as cores secundárias, né? E aí vai ficando bem bacana, e a gente vai tendo essa noção de cores, né? Essa noção de mistura. Na verdade, a gente não pode fazer algumas cores que são as primárias. A gente não consegue fazer o preto, a gente não consegue fazer o branco, não conseguimos fazer o azul, o amarelo, mas o vermelho. Mas a partir dessas cores primárias aí, a gente consegue fazer quase todas as outras cores. A gente vai fazer o laranja a partir do vermelho e do amarelo. A gente pode fazer o verde a partir do amarelo e do azul. A gente pode fazer o que a gente chama de pêssego ou cor de pele, para quando vocês for fazer alguma coisa que vocês queiram a cor de pele, que é uma misturinha do amarelo, do vermelho e do branco. Então nós temos muitas possibilidades de cor. A gente pode fazer o rosa com a mistura do vermelho e do branco. Então nós temos uma possibilidade enorme, e eu sugiro que vocês vão fazendo essas misturas e descobrindo por vocês mesmos que cores que vão dar no resultado se eu misturar o amarelo, o vermelho, o preto, que cor eu vou conseguir com essa tonalidade. Então é algo que a gente pode ir criando e fazendo, e que vai ficar um resultado bem bacana. Então nessa aula de hoje a gente vai então fazer algumas figuras egípcias e pintar com guache e com pincel, né? Faz o desenho, só retomando, faz o desenho com lápis e depois pinta. E peço para que vocês façam no caderno de desenho, porque depois eu vou estar olhando os cadernos de desenho de vocês, tá? Também coloca o títulozinho em cima dizendo que é a arte egípcia, né? Pra gente sempre ir assinalando, para vocês ir lembrando quais esses momentos da arte, ok? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês gostem das pinturas.